A gente abre a edição de hoje contando que a Assembleia Legislativa adiou a escolha do próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça para amanhã. Esse cargo é o segundo mais importante do Legislativo paranaense, atrás apenas da cadeira de presidente da Casa. Ficou, então, para amanhã à tarde, 2h15, aí foi o horário agendado, a escolha do futuro presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que vai comandar aí de 2025 a 2026 a principal comissão da Casa. Entre os 13 integrantes definidos pelas lideranças partidárias, a produção do RIC Notícias Opinião conversou com 9. Segundo os governistas, já há um consenso para apoiar a indicação do atual presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSD. Apenas Renato Freitas e Ana Júlia, ambos do PT, devem abrir divergência votando justamente em Renato Freitas ali como candidato para assumir a Comissão de Constituição e Justiça. Ademar Traiano vai deixar de ser presidente da Assembleia a partir do ano que vem, depois de um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Paraná ser revelado justamente por Renato Freitas. Com o desgaste dos documentos que revelaram a confissão de Ademar Traiano de ter recebido propina em 2015, a mesa executiva da Assembleia antecipou as eleições para a nova presidência e aí foi escolhido por unanimidade o nome do deputado Alexandre Cury, do PSD, para comandar as atividades na Assembleia nos 2 anos finais de legislatura. A segunda posição mais importante do Legislativo paranaense é justamente a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, já que é por esta comissão que todos os projetos de lei que são apresentados têm que passar de forma inicial, porque há a necessidade de analisar a constitucionalidade de cada um dos projetos de lei que tramitam na Casa. É por lá que se decide se o projeto vai seguir para ser analisado e ser aprovado eventualmente, ou se então já cai para a gaveta. Agora à tarde, Ademar Traiano falou com a imprensa e explicou os motivos do adiamento da votação. Vamos ouvir. Todos aqueles que contestam deveriam conhecer o regimento interno da Casa, que com muita clareza ele fala sobre as eleições das comissões permanentes da Casa 5 dias após a eleição da mesa. A eleição da mesa aconteceu dia 11 de novembro, portanto, os prazos estão totalmente legais. Mas por uma razão não faremos hoje, vamos fazer apenas amanhã por volta de 14 horas, por alguns questionamentos que a própria assessoria foi falha na informação que me trouxe. Questão CCJ, a eleição é amanhã e, portanto, amanhã qualquer um pode ser candidato. Vou analisar no tempo oportuno amanhã e vou me manifestar. Interesse político todos têm, depende apenas da definição e do momento. Portanto, hoje eu não me posiciono, me reservo o direito de amanhã demonstrar se participarei ou não. Alguns maldosos talvez não compreendam o tempo de vida política e da bagagem que nós herdamos. Mas o tempo é o senhor da razão e no momento oportuno a gente demonstrará capacidade, acima de tudo, senso crítico, liderança, que poucos ainda, alguns poucos não têm nessa casa. Com a saída consumada da presidência da Alep, Traiano mobilizou integrantes da base governista para assumir a maior comissão do parlamento. E, em um primeiro momento, o deputado Romanelli, também do PSD, prometeu um bate-chapa ao anunciar a candidatura contra o colega de partido. Mas, após acordos e negociações de bastidores, Traiano deve se sagrar o sucessor de Thiago Amaral, do PSD, que assumirá a prefeitura de Londrina a partir do ano que vem. Renato Freitas criticou o que chamou de acordão e lamentou a possibilidade de Ademar Traiano ser eleito na CCJ amanhã. Vamos ouvir ele. Olha, eu integro a Comissão de Constituição e Justiça por indicação do bloco PT-PDT, que tem 2 vagas na CCJ, que hoje são ocupadas pelo Arilson Chiorato e Requião Filho. E agora, no próximo ano, serão ocupadas pela deputada Ana Júlia e por mim. E na qualidade de integrante da CCJ, eu tenho direito a voto e também a me colocar como candidato à presidência, que é o que eu estou fazendo no momento. Eu acredito que é uma boa oportunidade dos demais deputados dessa casa se posicionarem em relação aos
crimes, né, que ocorreram na gestão do presidente Ademar Traiano, que agora deixará de ser presidente da casa e passará a ser presidente, ao que tudo indica, se a base do governo não mudar de opinião, de posição política, ele passará a ser presidente da CCJ, que é a comissão mais importante, porque analisa a legalidade dos projetos e, eventualmente, dos atos aqui nessa casa. E, para nós, há um impedimento ético de uma pessoa que não compreende exatamente a legalidade, a importância e o caráter republicano de sua função enquanto presidente da Alep, obviamente também não entenderá enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A antecipação do processo de escolha para a presidência, que teve que inclusive ser refeito, porque foi feita com muita antecedência, e agora essa também eu avalio como desastrosa e fruto de uma tentativa de abafar o caso de corrupção, fazendo com que o presidente dê vez a um próximo presidente, para que seja alocado em uma outra comissão e que não se fale mais do fato escandaloso de que o presidente, portanto o número 1, aquele que deveria dar exemplo entre todos os deputados, é o que confessadamente é corrupto. Para que o acordo fosse fechado, mudanças de titulares na Comissão de Constituição e Justiça precisaram ser feitas na tentativa de não provocar resistência à indicação do nome de Ademar Traiano. Entre os afetados está o deputado Paulo Gomes, do Progressistas, que perdeu a cadeira para soldado Adriano José, do mesmo partido, que é visto como mais alinhado ao Palácio Iguaçu. Com isso, dos 13 nomes, apenas os 2 do PT devem marcar posição contra a eleição de Traiano. Quem comentou a pouca possibilidade de Traiano ser derrotado na eleição de amanhã foi o deputado Requião Filho, do PT. Isso é um absurdo. Nós não iniciamos o próximo biênio, vão instituir uma comissão para eleger um presidente para destituir essa comissão depois. Isso é uma tentativa desesperada para se eleger o Traiano presidente da CCJ. É um tapa na cara da população paranaense, dos deputados e de todos aqueles que pregam a moralidade e a transparência na política do Paraná. O Traiano permaneceu presidente depois que os fatos vieram ao conhecimento do público através da imprensa por uma legalidade. Esse acordo que ele fez com o Ministério Público com a bênção do TJ nos deixava de mão amarrada para tirá-lo da presidência. Agora, ganhar a presidência da CCJ, a comissão mais importante da casa, com antecipação inclusive das eleições, o povo do Paraná não merece tamanho desrespeito. Existem outros deputados, inclusive, que querem colocar o nome. O Renato, o deputado Guerra, tem muita gente insatisfeita com essa bagunça que virou a Assembleia Legislativa do Paraná. Nós temos um rodízio na oposição. Existem outros deputados que querem ser líderes da oposição, mas eu digo para você, não é o cargo de líder da oposição que nos faz oposição. É o discurso, é o mandato, são as nossas ações aqui na casa, não nos dobrando para absurdos, como esse agora da eleição do Traiano. Bom, a eleição vai acontecer amanhã às 14h, lá na Assembleia Legislativa. Eles falam de acordão, mas é importante compreender que esse acordão passa inclusive pela esquerda. Vamos lá. Não é coincidência que o Chiorato, presidente do PT no Paraná, e o Requião Filho, que é também uma voz da oposição, vão se retirar da comissão e passar a missão de votar contra o Traiano para os 2 radicais do partido. Não é coincidência. Eles não quiseram assinar o documento contra o Traiano. A grande verdade é essa. Então, para se falar em acordão, é preciso dizer que a esquerda também, segundo ela mesma, participou deste acordão. O Requião e o Chiorato se retiraram, porque teriam ali dificuldades de votar contra o Traiano e por isso colocaram os 2 cães de guarda mais radicais, da Ana Júlia e do Renato Freitas. E é isso, A CCJ será aclamada amanhã e a gente já avisava aqui desde agosto que iria acontecer isso. O Romanelli tentou colocar a candidatura, não conseguiu, foi convencido ali pelo Palácio Iguaçu a desistir dessa ideia, foi convencido pelo próprio partido, o PSD, a desistir dessa ideia e o Traiano tem ali caminho livre para se sagrar presidente da CCJ amanhã. É isso, Rafaela Moron.
É isso, Mike. Não tem muito mais o que dizer. Basicamente foi encontrar uma saída digna aí para o Adhemar Traiano da presidência da Assembleia Legislativa, garantindo ainda algum protagonismo a ele e, portanto, né, amarrando aí essa costura com o aval do PSD, limpando inclusive internamente aí adversários para que ele seja muito provavelmente aclamado presidente. E a CCJ, principal comissão da casa, tem uma enorme relevância, obviamente. É uma comissão de protagonismo. Então, está tudo costurado e amarrado para que amanhã a gente veja aí a sagração de Adhemar Traiano se tornando o presidente da comissão. E por que ela é importante para a nossa audiência entender? Às vezes a gente fala aqui, a CCJ é importante, explicar no detalhe. Todos os projetos passam pela CCJ e o presidente da CCJ tem o poder de definir a pauta da comissão. Ou seja, nenhum projeto anda no Legislativo Paranaense se o presidente da CCJ não quiser. Por isso ela é tão estratégica, ela é tão importante e tão disputada. Adhemar Traiano sai da presidência, mas fica em um cargo de muito prestígio e de muita importância na Assembleia Legislativa.